Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson. Esse talvez seja o último refúgio para você, se tratando de salvação, de religião, de verdade. Gostaria de fazer um convite, independente de qual religião você for. Primeiro que eu não estou aqui em nome de uma religião. Por quê? A religião, ela causa briga, ela causa separação, ela causa divisão. Então, se eu pegar um católico, ele vai falar que a igreja dele é verdadeira, porque foi fundada por Jesus, porque isso, porque aquilo. Se eu pegar um testemunho de Jeová, vai falar a mesma coisa. Adventista é a mesma coisa. Um evangélico é a mesma coisa. Adventista é a mesma coisa. Porque cada um defende aquilo que ela foi doutrinada a falar, a aprender. Mas qual é a minha diferença? Qual é a diferença de mim, desse canal, para a sua religião? A diferença é que eu não tenho uma religião, eu não sou religioso, eu não estou aqui em nome de denominação A ou B. Estou aqui em nome de Jesus. A sua religião acredita em Jesus? A sua religião acredita nos apóstolos? Acredita na Bíblia? Se você acredita, você precisa se inscrever nesse canal. Porque esse canal é a verdade para a sua vida. Esse canal é o canal que vai te libertar de tudo essa hipocrisia, essa religiosidade e vai te levar direto para o céu. Porque aqui eu te faço um discípulo de Jesus. Aqui eu não vou te fazer membro da minha religião, eu não vou te fazer membro da minha igreja. Porque aqui você aprende que você é o templo do Deus vivente. Aqui é o único lugar. Presta bem atenção. Aqui onde você está me vendo é o único lugar que você vai aprender isso aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Aqui é o único lugar que você vai aprender isso. Presta bem atenção. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdote. Aqui você vai aprender o que Jesus, com a morte dele, te fez ser. E ele te fez ser um rei. Ele te fez ser um sacerdote. Aqui você não tem um sacerdote, não tem ninguém acima de você, não. Porque você é um rei e um sacerdote. Com a morte dele, ele te fez isso. E esconderam isso de você. Te fizeram ser escravo de uma denominação. Te fizeram brigar com a outra denominação. Achando que você é melhor que ele é melhor que você. É mentira, o diabo está por trás disso. Com a morte de Cristo, ele nos fez um rei, um sacerdote. O que isso quer dizer? Quando a Bíblia fala que Jesus é rei dos reis, ele quer dizer que ele é rei de você. Não é o rei, esses reis terrenos, rainha da Inglaterra, rei Charles, rei da Inglaterra. Não. É que com a morte dele, você, pobre, lascado, fudido, se tornou um rei perante o rei dos reis. Ele te fez um sacerdote. Sabe o que isso quer dizer? Que você não precisa de mim, você não precisa de um padre, de um apóstolo, de um bispo, de um papa, do seu pastor. Não. Você tem acesso direto. Porque você é um sacerdote. Real ainda. Aqui você aprende isso. Eu quero trazer isso aqui para você, ó. Oração de 1800 anos chama Maria Mãe de Deus. O
que nós aprendemos aqui, nesse canal aqui que prega a verdade? Nós aprendemos que Jesus não é Deus. Jesus é primogênito das criaturas de Deus. Ele foi o primeiro ser a ser criado. Um Deus jamais pode ser criado por alguém. Porque se eu sou um Deus e sou criado por alguém, a verdade é que o verdadeiro Deus é quem me criou. Ponto. Ah, não, mas a Bíblia fala que existe uma trindade. Não fala isso. Isso foi tudo uma manipulação para te colocar como um idólatra. A Bíblia é clara. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o Deus único, no sentido de unidade. Então toda vez que você fala que existe 3 deuses em um, você está sendo idólatra. E a Bíblia é muito clara falando que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Aí você fala, não, mas isso aqui, olha isso aqui, ó, de 1800 anos. Se Jesus tem 2000 anos, o ano começa a contar da época que ele nasceu. Então 200 anos depois que Jesus nasceu, a igreja primitiva falava isso. Meu querido, abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, 14, 15, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Paulo escreveu isso aqui, ele estava vivo e preso em Roma, quando os falsos apóstolos já estavam pregando essas mentiras aqui, ó. O apóstolo Paulo falou, foi muito claro para Timóteo, falou, Timóteo, eu estou aqui na igreja de Éfeso pregando bonitinho, mas assim que eu virar minhas costas e for para outra cidade, Satanás vai enviar falsos profetas aqui para deturpar o que eu falei. O apóstolo Paulo não falou que vai ser, no ano que vem, quando eu morrer, daqui a 2000 anos. Não, é na hora. Ele falou, assim que eu virar minhas costas, o diabo já vai enfiar alguém aqui dentro para pregar mentira para você. É daí que nasceu Santo Inácio de Loyola, não sei o que lá, de Éfeso, o bispo de não sei de que. São obreiros fraudulentos. O apóstolo Paulo deixa claro isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são falsos apóstolos. O Papa hoje é um falso apóstolo, porque o Papa é sucessor dos apóstolos, segundo a religião católica. Mas o apóstolo Paulo, que é um verdadeiro apóstolo, já falou. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Está falando do Papa, está falando desses caras que inventaram essa mentira aqui. E continua no versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você está entendendo? Como é que o diabo se transfigura em anjo de luz? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ter igrejas que aparentemente vai ser verdadeira, porque o diabo se transfigura em anjo de luz. Mas quem vai estar lá dentro? Satanás. Que ele é chamado Deus desse século, o príncipe desse mundo. E continua no versículo 15, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então, os ministros que se diz ser da justiça são, na verdade, ministros desse anjo caído que se transfigura em anjo de luz. Por quê? Todo anjo de luz precisa de obreiros que preguem essa mentira. O diabo traz uma mentira e os obreiros, os líderes, propagam essa mentira. É o que acontece hoje. Toda, sem exceção, religião, o diabo está por trás. Católica, evangélica, Testemunha de Jeová, todas. Lá dentro tem pessoas que querem a verdade? Pode ser que até tenham. Mas lembre-se sempre, se o seu pastor pede dízimo, acredita em Trindade, fala que Jesus é Deus, sai dela, povo meu, para que não sejais participante da sua doutrina. Você vai para o inferno junto com quem
prega essa mentira.